nos direcionando, ministrando a sua palavra no nosso coração. Nós te pedimos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos continuar a dar prosseguimento ao estudo de escatologia e nós vamos... já foi falado aqui algumas coisas a respeito dessa ciência. Então, escatologia é a junção de duas palavras, escatos e logos, ou logia, que significa escatos, significa último, e logos ou logia é estudo. Então é estudo dos últimos dias. Eu não tinha noção de como isso é importante, como essa matéria é importante, e como a Bíblia toda fala sobre ela. A Bíblia toda fala sobre escatologia. E a escatologia está centralizada na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Então ela corresponde, é um assunto que é correlacionado à volta de Jesus. Então a gente precisa saber um pouco a respeito da volta de Jesus para nós entendermos a escatologia. Ela não fala só da volta de Jesus, mas fala sobre a ressurreição dos mortos, fala sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o anticristo, tribunal de Cristo, fala sobre o milênio, fala sobre os diferentes sentidos de morte, fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, fala sobre o princípio das dores também. Então é um conjunto de assuntos que a escatologia estuda. Então, como eu falei, escatologia é o estudo dos últimos dias, tudo que está relacionado aos últimos dias. E como eu falei, a Bíblia toda fala sobre isso. E nós vamos acompanhar aqui, ler alguns versículos da Bíblia que fala sobre isso. Não dá, é óbvio que não dá para falar sobre todos esses assuntos. A gente vai abordar aqui hoje mais a questão da volta de Jesus, que é um dos temas centrais da escatologia. Quando a gente olha lá em Atos 1, versículo 6, ele vem falando, eu vou ler. Abre aí em Atos 6. Melhor, Atos 1 a partir do versículo 6. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não nos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua autoridade, exclusiva autoridade. Então, assim, quando a gente fala de escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, a primeira pergunta que vem na nossa mente é: quando isso vai acontecer? Quando as coisas irão acontecer? Quando será o arrebatamento? Quando será o juízo final? Então a tendência é a gente querer entrar numa data, saber quando isso vai acontecer. E a escatologia ela ensina sobre isso também. Ela fala a respeito do tempo, os dois tempos, o nosso tempo e o tempo de Deus, o Cronos e o Kairos. E a volta de Jesus e mais esses ensinamentos sobre a grande tribulação, o anticristo, todas essas coisas, tudo isso vai acontecer não no Cronos, mas no Kairos, no tempo de Deus. Então aqui os discípulos fizeram essa pergunta e Jesus respondeu: não nos compete saber as épocas ou as datas. Então, mesmo sem a gente saber a data, Jesus ele deixou vários sinais. Ele mostrou, ele falou sobre vários sinais que iriam anteceder a volta dele. Continuando aqui no versículo 8: contudo recebereis poder. E eu achei legal esse texto, por isso eu quis usar ele, porque os discípulos estão pensando em quando vai acontecer, quando Jesus volta, quando as coisas vão acontecer, quando será a tribulação, E Jesus ele pega e fala assim: não compete a vocês saber a data. E é como se Jesus mudasse o rumo da conversa. E ele já volta mais: vocês já receberão poder. Então Jesus ele mais ou menos está dizendo: não, a data isso não é importante.
tão importante quanto vocês entenderem que existe uma missão. Nessa missão vocês vão receber poder e vocês serão testemunhas. Enquanto eu não venho, eu acredito que é isso que Jesus está dizendo, enquanto eu não venho, vocês precisam se preocupar em se revestir do poder, em ser testemunha, e ele fala mais algo aqui: contudo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Verso 9: tendo dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então Jesus ele fala da importância de não nos preocuparmos apenas com o tempo que essas coisas iriam acontecer, mas em nós estarmos revestidos do poder para nós sermos testemunhas. E ele fala aqui que ele retornaria. Então a Bíblia toda fala sobre isso. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento fala sobre o retorno de Jesus. E nós vamos falar um pouco dele, vamos falar em alguns textos. A 1 Tessalonicenses 4,13 fala sobre a ressurreição dos mortos. Como eu falei, não vamos falar de todos os assuntos, mas eu vou me ater aqui mais na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos e um pouco sobre o arrebatamento. Alguns textos falam das duas coisas ao mesmo tempo. Então abre aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4,13. Ou você anota aí que a gente vai acompanhando, lendo junto. 1 Tessalonicenses 4,13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros, que não possuem esperança. E só esse versículo aqui ele já começa mostrando algo forte para a gente. Paulo está falando para que nós não sejamos ignorantes a respeito desse assunto. E ele está falando aqui sobre os mortos, a ressurreição dos mortos. Então hoje, no tempo de morte que a gente vive, Covid e tal, a gente vê que realmente a coisa é séria, as pessoas estão morrendo e é um surto complicado, é um tempo complicado. Mas ele fala que nós não podemos ser ou estar de forma ignorante a respeito dessa questão da morte, né? Nós entendemos que não temos a mesma perspectiva que as pessoas sem Deus têm. Nós temos um Deus, temos uma esperança, e nós não podemos ser ignorantes dessa verdade. Então ele vem falando sobre isso aqui, Paulo, e é legal que Paulo está ensinando. Eu vou pular um pouco aqui, também não vou ficar parado muito no que eu reservei aqui para falar, não. Mas a gente vê que a Bíblia toda e o próprio Jesus, ele nos ensina a respeito desses acontecimentos da escatologia. O tempo todo, Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, justamente para que a gente não ficássemos ignorantes a essas verdades, para que nós pudéssemos saber sobre essas coisas, até porque nós estamos falando dos últimos tempos, dos últimos dias, né? Então, a gente precisa, sim, saber o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. E aqui Paulo está falando sobre a morte. Nós não podemos ser ignorantes a respeito disso. É claro, eu estava falando com a Fabiana, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, eu também não quero morrer. Mas a gente precisa entender e saber o que acontece com os salvos quando eles morrem. A gente precisa saber que a nossa esperança ela não está só nessa vida.
A gente precisa ter esse conhecimento, esse que Paulo está falando. Que não sejais ignorantes a respeito dos que morrem, dos que dormem, né? Aqui está usando essa forma de expressão, os que dormem no Senhor. Então a escatologia ela ensina sobre isso também. O que acontece com as pessoas que morrem em Deus, ou que já morreram em Deus? E o que acontece com as pessoas que não morreram em Deus? Onde essas pessoas estão? Então a gente precisa saber o que a Bíblia fala sobre isso. A gente precisa conhecer, ter esse desejo de conhecer, de saber o que vai acontecer. Quem morreu em Cristo está onde? Está no paraíso? Está no seio de Abraão? Está no Hades? Onde que está? Será que a gente conhece essas verdades da Bíblia? Então a escatologia ela fala sobre isso. E aquele Paulo está dizendo que nós não sejamos ignorantes a essas verdades. Inclusive essa que ele está falando aqui sobre aqueles que dormem. Então, seguindo o versículo, vou ler de novo. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Como eu falei, nós temos uma esperança após a morte. A vida não acaba aqui, não é apenas essa vida. Versículo 14. Enquanto cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, olha só, Paulo está ensinando sobre a volta de Jesus, o retorno do Senhor. Então, como eu falei, era um ensinamento que Jesus ele fez questão de passar para os discípulos e os apóstolos também ensinavam para os crentes. Então ele fala aqui, com o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem, olha só, esses dias nós estudamos sobre isso, teve um ensinamento falando sobre isso aqui. Verso 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Então a gente ouviu sobre isso há pouco tempo. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está ensinando. Ele está ensinando e está falando sobre a volta de Jesus. E está dizendo que aqueles que morreram em Cristo, eles, ao soar da trombeta, na volta de Jesus, eles vão ressuscitar. Eles ressuscitarão primeiro. E ele vai seguindo, verso 17. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra, então está falando daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. O que vai acontecer? Se Jesus voltar hoje, você ia ficar contente, irmão? Você ficaria contente? Não? Quem ficaria contente aí, levanta a mão, se Jesus volta hoje? Quem não ficaria contente? O irmão já pegou ali. Eu também não ficaria contente, não. Eu ia subir contente. Ficar não. Porque logo eu vou subir contente, ficar não. Tô brincando, mas é isso que Paulo está falando, pô. Pegaria no malandro. É isso que ele está dizendo. Ele está falando que na volta de Cristo, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, o que vai acontecer? Nós seremos arrebatados aos céus. Irmão, eu vou falar a realidade. Eu estava estudando sobre isso aqui e eu fiquei impactadíssimo. E foi uma coisa maravilhosa. Porque alguns estudiosos dizem que nós vamos caminhar no céu. Imagina isso. Imagina, caminhar nas nuvens. É uma coisa tremenda. Então, Paulo está ensinando. E a minha ênfase hoje aqui, para a gente acabar rapidinho, tem mais 10 minutos, vai ser bem breve, é justamente mostrar que Jesus ensinava sobre a volta dele, os apóstolos ensinavam sobre a volta de Jesus,
E hoje a gente não vê muito mais esse ensino. Hoje a gente não vê. Mas vamos continuar aqui. Logo em seguida, verso 17. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados. Seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. E aí ele ainda fala no verso 18. Ele diz assim, ó, consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Ou seja, Paulo ainda está dizendo, ó, consolai-vos aos outros com esse ensinamento, com essa verdade. E é essa verdade que nós temos que ter em mente. E ele fala no início, nós não podemos ser ignorantes essas verdades. Então Jesus e os apóstolos fazendo questão de falar sobre a volta de Jesus, o retorno do Senhor. Então a escatologia está diretamente falada, diretamente é um estudo que fala, que está centralizado ali a volta de Jesus. E nós precisamos disso. Irmãos, nesse tempo de morte, a questão, a gente não quer correr como 40, mas a gente precisa ir em Cristo. A gente precisa saber dessas verdades. Porque nós temos um consolo, nós temos uma esperança de que a vida não acaba aqui, por mais que nós não queremos morrer, eu quero ainda viver muito. Tem sido a minha oração. Eu tenho orado a Deus assim, tenho falado, Senhor, multiplica meus dias. Essa tem sido a minha oração. Senhor, prolonga meus dias. Porque realmente ninguém quer morrer. Eu quero continuar aqui, eu quero continuar seguindo e servindo ao Senhor, cumprindo o chamado, o propósito. Mas nós precisamos entender essa verdade, que a vida não acaba aqui. E que Jesus e os apóstolos ensinavam sobre isso. São muitos textos, então você só anota aí, depois você lê em casa, que não vai dar para a gente ler todos eles. Então, Mateus 24, 40 a 42, fala também da volta de Jesus. Vai anotando aí. 1 Coríntios 50, 15, 50 a 57, também está falando da volta de Jesus. Mateus 24, 21 a 27, está falando da volta de Jesus também. Jesus está ensinando sobre a volta dele, está ensinando sobre a grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1, 6, esse eu vou ler contigo. Quem já está aí em Tessalonicenses, então, 1 Tessalonicenses 1, 6. De fato, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Eu estou lendo certo? Acho que é isso mesmo. De forma, vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Não, acho que eu não estou lendo. Não é segunda, não? Eu acho que é segunda, peraí. Acho que é segunda. Segunda. Segunda Tessalonicenses 1, 6, 7, 8. Não, acho que eu anotei errado aqui. Então vamos lá. Isso é só porque o tempo está curto, aí eu perdi aqui na anotação. Aqui no 2 fala de Jesus sendo revelado desde os céus. Mas vamos lá, vou seguir, depois eu volto aí, senão a gente vai levar muito tempo. 1 João 2,18 fala sobre a grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2,1, melhor, fala sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses 2,1 também fala sobre o anticristo. E Apocalipse 13, de 1 a 2. Nesses textos, alguns não falam sobre o anticristo, mas falam sobre a besta. Fala sobre, tem outros nomes. Mas, voltando aqui para a gente concluir e encerrar. Jesus, ele ensinava sobre isso. A nossa esperança está baseada em cima dessa verdade, da volta de Jesus. Isso nós não podemos perder. E realmente esse ensino a gente não vê muito hoje.
As músicas, os louvores não falam muito sobre a volta de Jesus. E aí, quando eu estava vendo isso aqui, você pode abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus ensinando e falando da sua partida. Ele fala no versículo 13, no versículo 3, ele fala no versículo 18 e ele fala no versículo 28 que ele iria voltar, que ele estaria voltando. Então, Jesus ensinando. Jesus ensina também nas parábolas. Nós estudamos que houve várias ministrações há pouco tempo, falando da parábola das virgens, da parábola dos talentos. Jesus ensinando sobre a sua volta, o seu retorno. Agora sim, em 1 Tessalonicenses 5,14, está dizendo assim: versículo 1 e 2. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão. Então Paulo está falando aqui, ó, vós bem informados, ou seja, Paulo falava sobre isso, era ensinado sobre a volta de Jesus. Os apóstolos, assim como aprenderam de Jesus, eles ensinavam também. E aí o que eu fiquei, e tirei para falar sobre essa parte primeiro, é como hoje não ouvimos muito sobre a volta de Jesus, sobre a base da nossa esperança, porque Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus e deixou uma palavra de esperança, que ele iria voltar. E nessa volta, ele iria nos dar um corpo glorificado. Nessa volta, ele iria vir o tribunal de Cristo e a gente ia receber a nossa recompensa, o nosso galardão. E eu fiquei assim, como isso? Se Jesus falava, os apóstolos falavam, como nós não falamos muito, não ouvimos muito mais sobre isso? Algo tão importante que é o retorno de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a hora derradeira. Assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Então, olha, João falando sobre o anticristo, falando sobre o fim dos tempos, falando também sobre esse retorno de Jesus. E ele fala assim como ouviste. Então está mostrando para a gente que era ensinado. Então mais um texto mostrando que isso era ensinado. 1 Pedro 1,13. Eu vou passando rapidinho, mas você vai anotando e depois você lê em casa. 1 Pedro 1,13. Assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada ou revelada na plena revelação de Jesus Cristo. Também está falando sobre isso, está dizendo assim, depositai toda a vossa esperança na volta de Jesus, na revelação de Jesus. E a nossa esperança está na volta de Cristo. A esperança da igreja está na volta de Cristo. Paulo falou, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Então o que me impactou foi isso. Por que a gente não ouve muito mais? Por que as canções não falam muito da volta de Jesus? Quando a gente olha para a grande comissão, Jesus fala, ide com todo mundo, pregar o evangelho, e ele deixa aqui uma palavrinha que ele fala, ensinai-os sobre todas essas coisas, ou seja, tudo aquilo que ele falou, todos os assuntos, e principalmente o retorno dele. Então isso mexeu muito comigo, porque realmente a gente não vê muito hoje falando. Se você for procurar uma mensagem no YouTube falando sobre a volta de Jesus, difícil. E aí eu fiquei com Deus, caramba, como é que é isso? Como é que pode? Aí
Deus foi me levando, foi fazendo eu lembrar, né? Aí eu lembrei de alguns louvores, né? Tem um louvor da Cassiane, Imagine. Eu não sei cantar não, vou nem tentar, porque senão de repente você conhece, mas eu não vou cantar não, senão você vai ficar com raiva de mim. Mas, pô, louvor, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Frente a frente com o Pai, Só cantando assim. Santo, Santo é o Senhor, para sempre louvarei. Então, assim, por que esse ensinamento a gente não vê mais louvores assim? A gente olha lá para trás, Andréa Fonte, João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Então, antigamente era cantado muitas. E aí eu viajei, né, irmão? Porque eu tenho um pouco da raiz assembleana, né? Então, viajei. Jesus, é verdade. É verdade, tinha muitos louvores falando da volta de Jesus e hoje não tem tanto. Eu lembrei logo do hino da harpa, 442. Que isso? Breve verei. Não sei cantar não, eu vou cantar aqui, ó, eu quero assim. Puxa aí. Breve verei no céu. Não, breve verei Jesus. Aí. Ah, já pá. Eu não sei cantar não, mas é bonito, Eu não sei cantar não. Canta isso aqui, ó. Irei ao vale da cidade. Jesus ligará. Esse negócio é o refrão, vou tentar o refrão pelo menos. Breve verei o bom Jesus, ele verei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus e vencerei. Ainda tem os remanescentes, hein? É alegrando, hein? Se a mão entrar pecado. Então era cantado. Os discípulos lá do primeiro século, eles ansiavam por isso, pela volta de Jesus. Então eles cantavam sobre isso. As palavras, as mensagens eram sobre a volta de Jesus. E eu fiquei pensando, por que isso não é dessa forma mais hoje? Por que não é muito falado num tema tão importante, a volta de Cristo? E aí Deus foi falando comigo quando eu estava estudando. Falei, caramba, complicado. Mas é porque nós, crentes, entramos no extremo. Né? Porque nessa época, falavam muito que os crentes que ficavam pensando muito no céu, eles estavam muito indo para o lado do escapismo. Eles queriam fugir da realidade aqui e estavam pensando só no céu. Não, céu, não. Cara, e a vida aqui? Tem que viver aqui, você está aqui, pô, tem que viver, pô. Só pensando no céu, então parecia que era um escapismo. Né? Mas isso é um extremo. Agora, outro extremo é que, e a realidade? A terra ficou muito boa, aqui ficou muito bom. Aqui ficou muito bom, então ninguém está pensando mais em ir lá para o céu. Eu quero ficar aqui, pô. O céu nada, eu quero ficar aqui. Então, aconteceu muito isso. Os extremos. Ou a pessoa era muito para a terra, ou então só querer saber do céu. Mas a Bíblia, Jesus nos ensinou. Né? Jesus falou para a gente. E a gente precisa ter um equilíbrio. Né? Meu pai fala muito isso, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Mas é verdade, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, nós precisamos entender, estamos aqui, temos algo a cumprir, como ele falou lá em Atos 6. Nós não precisamos ficar preocupados quando isso vai. Não, a gente está vendo alguns sinais. E não é de hoje. Já é de várias gerações, muitos sinais já têm acontecido. Mas a nossa preocupação é entender, enquanto estamos aqui, vamos nos encher do Espírito, vamos continuar sendo testemunho, mas não podemos esquecer de que Ele virá. E a Bíblia diz que Ele vai vir como ladrão, Ele vai vir sem avisar. E tanto a ressurreição dos mortos, como o arrebatamento, vai ser no piscar de olhos. Então nós precisamos
Precisamos desse ensinamento. Hoje a gente vê, eu converso com algumas pessoas, e é normal do não crente estar com medo de morrer, com muito medo de morrer mesmo. Apavorado. Como o pastor falou, as pessoas já andam na rua assim, já com o braço. Mas nós, que temos uma esperança, que sabemos dessa verdade aqui, por mais que nós queremos, desejamos ainda estar vivos para realizar os sonhos de Deus, né? Não só os nossos, mas nós sabemos que temos uma esperança. Aleluia. Nossa vida não acaba aqui. E a gente vê Paulo, ele fala em Filipenses 1, ele diz que se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aleluia! O problema maior é que às vezes a gente tem muito medo de morrer porque a gente está vendo que o nosso viver não está sendo Cristo. Então morrer não vai ser muito lucro mesmo não. Mas se o nosso viver é Cristo, irmãos, o morrer é lucro porque existe uma vida eterna. Existe uma vida após a morte. E era essa esperança aqui que aqueles homens que eram lançados na cova de leões, que eram colocados lá no Coliseu, que morriam pela fé, essa esperança que eles nutriam no coração. É por isso que eles ficavam firmes e fortes e lutavam e não negavam o seu Cristo, porque eles tinham uma esperança de vida eterna. E eu fiquei, Senhor, por que a gente não vê mais esse ensinamento? Onde Jesus e os apóstolos ensinaram muito, falando e tem muitos textos, irmãos, é que não dá tempo, muitos textos falando sobre isso. Jesus fala disso várias vezes, que a nossa esperança é a volta de Cristo. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, esta manhã raiar. Bênção. Esse ensinamento, essa esperança. Então a gente não vê muito mais isso. Por quê? Porque por causa do apego às coisas do mundo. Você vai na internet e a gente vê. Uma vez eu pensando com o pastor, vai estar difícil de ouvir uma coisa legal. Porque a maioria das mensagens está falando sobre coisas dessa terra aqui. Você tem que conquistar, você tem que avançar, você tem que dobrar a sua meta, você tem que tal. E a volta de Jesus? E a nossa esperança? Então é difícil a gente ver alguma coisa, mas os cristãos lá do primeiro século, eles viviam isso. Quando a gente olha para Atos, capítulo 2, fala que os crentes eles pegavam suas propriedades, vendiam e distribuíam, porque eles estavam nessa iminência do retorno de Jesus. Então eles não estavam apegados a essas coisas não, eles entregavam tudo mesmo e com essa fé da esperança na volta de Cristo. E hoje a gente não vê muito esse ensinamento. Paulo ele fala também que se a nossa esperança for apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. E hoje parece que é o que está acontecendo. Parece que tudo está voltado simplesmente para o que está, para essa vida. E parece que não é muito falado mais, não é muito ensinado mais sobre isso. Então, quando a gente está falando de escatologia, a gente está falando do assunto central da escatologia, que é a volta de Cristo. E como que nós vamos saber das coisas dos últimos tempos, dos tempos vindouros, se a gente não sabe nada sobre a volta de Jesus? Se a gente não sabe nada sobre a morte? Se a gente não sabe o que acontece depois da morte? Se a gente não tem esses ensinamentos aqui que Cristo, que Paulo ensinou? Nós não ouvimos muito isso. Por isso que quando vem uma pandemia como essa, tem um montão de crente desesperado. E não é, o Paulo está dizendo, não é que a gente não deva se preocupar, não deva fazer a nossa parte. Não, a gente tem que fazer sim. Mas a gente sabe que existe uma esperança de vida eterna que não acaba aqui.
Então, meu irmão, se o seu viver é Cristo, pode ter certeza, eu, assim como você, não quero morrer. Mas se isso acontecer, o morrer vai ser lucro. Aleluia. Paulo tinha esse anseio, ele falava assim, ó, eu estou ansioso para estar com Cristo, mas eu vejo a necessidade de ainda estar aqui com vocês, então eu fico, às vezes eu não sei o que eu quero. Paulo falava isso. Porque ele entendia, e ele fala, é porque não dá para ler tanto, tem muitos versículos aqui, mas se eu não me engano está aqui em Filipenses 3, a partir do 20, e ele fala sobre isso, ele diz isso, eu quero estar com Cristo, eu desejo estar com Cristo, mas eu vejo ainda a importância de estar aqui com vocês, para estar ensinando, para estar sendo útil ao Senhor. Então é estranho a gente não ver mais esse tipo de ensinamento. E para encerrar, só essa pequena introdução, só para a gente ter mais um pouco de base sobre a escatologia. Então a escatologia, o estudo dela, tem como objetivo mostrar que o crente deve estar sempre alerta, vigilante e preparado, crendo e mantendo a esperança na promessa da volta de Jesus e da vida eterna. Então a gente precisa ter essa esperança. Jesus, ele vai voltar e vai nos dar uma vida melhor do que essa. Não tem nem comparação a vida que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz, não falei isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então são coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós, e a gente precisa manter essa esperança. E aí o que a gente faz? A gente já sabe que Jesus vai voltar, realmente, ele está às portas. A gente já sabe que a nossa preocupação não deve ser com quando que ele vai voltar. Por mais que nós olhamos para os sinais, mas a nossa preocupação deve ser entender que ele vai voltar a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para a sua vinda. Precisamos estar vigilantes, atentos. E aí para encerrar, deixei alguns versículos aqui para a gente ler rapidinho e a gente encerra de verdade. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 23. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 23. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçaram no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizaram para convosco. Caminhai. Então, olha só o que o Paulo está falando aqui, está ensinando aqui. O pastor falou um pouco aqui da gente, sobre o ministério, a importância do ministério. Então, olha o que ele está ensinando. O que a gente tem que se preocupar? Irmãos, também vos exorto aqui, admoesteis os sonolentos. Olha o que ele está dizendo: admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. É o que nós precisamos fazer enquanto nós esperamos a volta do Senhor. Versículo 15: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Então é isso que nós devemos fazer. Jesus fala lá em Mateus, se eu não me engano, 25, ele diz que quando a gente visse os sinais, que era para a gente se alegrar, que estaria próximo à sua vinda. Então nós precisamos nos alegrar, mesmo num tempo difícil como esse, como nós temos a certeza e temos a esperança da volta dele, e de tudo que ele vai realizar, do arrebatamento, dos salvos ressuscitando. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. 1 Pedro 4,7. Isso é o que nós devemos fazer. 1 Pedro 4,7. Enquanto nós esperamos o retorno do Senhor.
Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Oração, tempo de oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servim uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da uniforme e graça de Deus. Enquanto nós esperamos ao Senhor, nós continuamos servindo aos santos. Nós continuamos utilizando o nosso dom, nosso talento, aquilo que Deus nos deu, em favor dos santos, em favor das pessoas. Nós continuamos nos dedicando, como foi falado na primeira ministração. Nós continuamos ali, estudando, nos dedicando, cada vez mais aprendendo e usando esse dom precioso. Enquanto nós estamos aqui, foi isso que Jesus falou: vocês receberão poder. Para quê? Para que nós vamos receber poder? Dons para isso, para a gente continuar abençoando uns aos outros, para que a gente continue usando, utilizando esses dons, ensinando essas verdades até que Ele volte. Tito 2:11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ele nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então é isso que nós precisamos fazer enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor. 1 Pedro 4:13. 1 Pedro 4:13. Contudo, alegrai-vos, dizendo mais uma vez, alegrai-vos. Irmãos, é complicado, porque como se alegrar num tempo desse, onde as pessoas estão morrendo, onde as pessoas estão ficando doentes, enfermas, perdendo seus entes queridos? Como se alegrar? Como se alegrar sabendo que as coisas que estão acontecendo, a gente sabe que tem a ver com os sinais do fim dos tempos, da volta de Cristo. Como a gente se alegra? A gente se alegra porque a gente tem essa esperança. E para o mundo é complicado. Todo mundo sofrendo. Aí você está feliz, você está alegre com a sua família, você vem para o culto, você está dando glória, você está indo trabalhar, As pessoas não ficam, esse cara está doido, não é possível, não está vendo o que está acontecendo no mundo, não, está acontecendo no bairro dele, não está vendo, não, nós estamos vendo sim. Mas nós não nos movemos pela realidade da terra apenas. Nós nos movemos pela realidade do céu, pela palavra de Deus e pela esperança que nós temos. Alegrai-vos por seres participantes. Isso aqui não é para isso, aqui acabou. Alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo. Quem quer sofrer? Se alegrar porque está sofrendo? Que coisa louca. Mas os sofrimentos de Cristo. Não é o sofrimento que a gente anda vacilando, não. O sofrimento de Cristo. Se não está sofrendo aí, está vacilando direto aí. Não se alegra por isso não, irmão. Como diz o pastor, vai se consertar. Mas pelo sofrimento de Cristo. Alegrai-vos por isso. E olha que interessante que ele fala, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Sabe o que ele está falando? Se alegra agora no sofrimento de Cristo, porque quem serve a Deus, quem serve a Jesus, buscando a vontade de Deus, irmão, não adianta, é luta mesmo, como foi pregado, é luta. Você sofre, você renuncia, você às vezes é traído, você passa por um montão de coisa.
Porque Jesus falou, não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, se ele passou, nós vamos passar. Então, a gente se alegra aqui nesse tempo, para a gente se alegrar quando ele retornar. Para a gente se alegrar na sua vida. Para a gente, porque é aquilo, não tem como. Eu quero ser participante de tudo que ele tem quando ele voltar. Eu quero ser arrebatado se eu estiver vivo. Eu quero ressuscitar se eu estiver morto. Mas aí eu não quero passar pelo sofrimento de Cristo agora. Mas eu rejeito o sofrimento. Não, sofrer não. Sofrer no mistério, tem que estar, tem que acordar cedo. Esse negócio aqui não. Como é isso? Então Paulo está dizendo, enquanto nós esperamos, nós nos alegramos por estarmos participando, irmão. Quanta rejeição, quanta piadinha. Hoje não é tanto mais, né? Porque hoje o evangelho é meio que simpático a muita gente. Mas se você, e alguns aqui sabem o que eu estou falando, se você é marido de uma só esposa, e você tem uma namorada só, e aí no teu colégio, no teu emprego, os outros ficam rindo da tua cara. Pô, que isso, cara? Debocha de você. Se você é fiel no dízimo, as pessoas vão te criticar. Pô. Como o pastor ensina isso, fala direto. Ninguém acha ruim, vai lá, gasta o dinheiro dele no cigarro, na bebida, mas ele quer te questionar porque você dá o seu dinheiro na igreja. Então, participar dos sofrimentos de Cristo não é fácil, não. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Mas se eu tenho essa esperança do retorno do Senhor, eu não posso fugir e nem posso ficar triste. Eu tenho que me alegrar por estar participando das coisas que Jesus passou. 2 Pedro, capítulo 3. E aí eu encerro. A minha epígrafe aqui está dizendo assim: a promessa do Senhor é segura. A promessa do Senhor é segura. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente sincera. Ó, já tinha falado sobre isso, está despertando de novo, voltando a falar sobre, voltando a ensinar sobre isso. O apóstolo está dizendo aqui: para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então os profetas falaram da volta de Jesus, Jesus falou enquanto estava aqui, os apóstolos falaram, e a nossa geração não fala sobre isso, ou fala pouco sobre isso. E aí, como eu estou falando, irmãos, não é de se surpreender que quando vem alguma calamidade, a maioria dos crentes estão com medo, porque eles não têm conhecimento da promessa de que o Senhor irá retornar. Eles não têm conhecimento dessas verdades, muitas vezes não foi ensinado. Por isso, irmão, se sinta privilegiado por você ainda estar numa casa que te ensina, que fala para você as verdades da palavra, que mostra a verdadeira esperança em Cristo. Como foi dito, para você não ficar sendo levado por vento de qualquer doutrina, para você não ficar aí perdido aí. Para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu. Eles proclamarão, olha só, isso aqui é sério. O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Você acredita, irmão, que tem gente que não crê mais na vinda de Jesus? Gente não, né? Crente. Tem crente que não acredita mais que Jesus vai voltar. Se a pessoa não acredita que Jesus vai voltar, como que ela vai acreditar no arrebatamento? Como ela vai acreditar
acreditar na ressurreição? Como ela vai acreditar que existe um juiz eterno? Olha o que Pedro está falando. E eles proclamariam o que aconteceu com a promessa da sua vinda. E irmãos, Deus, quando antes de eu me converter, é claro, né? Eu nem era crente, eu já ouvi as pessoas falando sobre a volta de Jesus. Lá em Nova Iguaçu tinha um camarada que ele tinha um fusquinha, ele botou um som e ele andava o tempo todo por lá com o som. Jesus Cristo vai voltar! Jesus Cristo vai voltar! Ele esse cara não era crente, esse cara não jogava bomba desse carro, desse fusca dele, ele parava de perguntar. Não, estava proclamando que Jesus Cristo ia voltar. E aí eu lembro de Apocalipse. Deixa eu continuar o texto, senão a gente vai passar até demais. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo, e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. A palavra o tempo todo falando. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. O Senhor não está atrasado, não. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, porém que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Jesus ainda não voltou, para dar oportunidade das pessoas se arrependerem, das pessoas se converterem. E aí é onde eu entro na questão lá do início, o escapismo. A gente não tem que viver de escapismo, não, porque o Senhor nos chamou para uma obra. E essa obra é nós sermos canais de Deus para que outras pessoas venham reconhecer a Jesus e se arrependerem. Para não ficarem nesse juízo aqui da ira de Deus. Irmãos, Deus é amor. Olha como é que Deus é bom, nos ensinando desde o início do ano falando sobre isso. Deus é amor, mas Ele se ira. E vai existir uma ira do Senhor, essa ira virá. E aqueles que não se arrependeram, aqueles que não lavaram suas vestes, aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor, vão perecer. Entretanto, versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. Você sabe melhor do que eu que cientistas estudiosos já falaram a respeito da camada de ozônio. A gente sabe disso. Então a ciência está falando sobre algo que a palavra de Deus já fala. E na volta de Jesus, irmão, nessa grande tribulação, por isso a importância do estudo da escatologia. Da gente entender que isso vai acontecer um dia. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Olha só aqui. Se tudo isso é verdade, ele está dizendo, que espécie de pessoas nós temos que ser? Aí ele vem dizendo, pessoas que vivem em santidade. Em santidade e piedade. Vida santa. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Eu aguardo o dia do Senhor e apresso a vinda dele enquanto eu estou vivendo em santidade, enquanto eu busco a santidade.
Enquanto a igreja se busca cada vez mais se santificar, nós apressamos a vinda do Senhor. Nós esperamos e apressamos através da nossa busca, da nossa santidade, da nossa vida em piedade. E quando nós continuamos, usamos os nossos dons e talentos para o Senhor e para ganhar vidas, salvar almas, para pessoas chegarem ao arrependimento, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, aleluias, esperamos novos céus e nova terra. Nós não esperamos viver uma vida boa aqui na terra, nós esperamos novos céus e nova terra. É diferente, irmão. É diferente. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dEle. Considerai que a longanimidade do Senhor é a oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos. Assim sendo, amados, verso 17, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. É isso que nós precisamos. E no final ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Aleluia. Então isso é só uma introdução da importância do estudo da escatologia. Eu confesso para os irmãos, eu mesmo não tinha a noção de como é importante esse ensino, de como é importante nós ficarmos firmes nessa esperança de que o Senhor vai voltar, mas nós como igreja estaremos preparados para a sua vinda. Apocalipse 22. No final, versículo 20, fala assim: aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda certeza, venho rapidamente. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Irmãos, uma das coisas